No momento em que eu estou gravando esse vídeo, hoje, dia 12 de abril de 2025, meio-dia e 25, segundo o IBGE, cerca de 45% da população brasileira está insatisfeita com a atual carreira, buscando fazer a transição, mudar, ir para uma outra área. Enquanto mais de 60% dos profissionais estão buscando novas oportunidades de trabalho, novas maneiras de se posicionar aí no mercado. Beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito disso, buscando na minha própria história como que eu fiz várias transições ao longo desse tempo para chegar aqui, onde eu estou, e como que eu encaro isso, vendo que é tão corriqueiro, é um assunto que volta e meia sempre surge na minha rotina com diversas pessoas que eu conheço, beleza? E os dados também estão aí para comprovar isso, né, que é uma coisa que gradativamente vem crescendo, até pensando-se em geração Z, pessoas da atualidade mais novas e tal, mas no âmbito geral é um caso que acomete a todo mundo, beleza? Se tu não sabe, eu sou de formação engenheiro civil, só que eu também sou músico profissional há cerca de 13 anos, hoje 99% do tempo em casa estudando, e depois disso, da engenharia em si, eu joguei para dentro do marketing digital. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo e pretendo, por resto da minha vida, vamos dizer assim, pretendo trabalhar com negócios digitais. Hoje o meu foco é no copyright em si, a comunicação que abraça tudo isso. Mas eu tenho uma visão de negócio no geral, participo, vamos dizer assim, da administração de negócios por aí, dentro da internet. E alguns com produtos físicos, enfim, mas o foco é mais o digital em si, o posicionamento aqui dentro do negócio digital. E como que eu fiz essa transição, como que eu migrei, pulei de um lado para o outro, de um lado para o outro, entrei na música, e daqui a pouco eu fui para engenharia, aí daqui a pouco da engenharia eu saí, fiquei mais um pouco na música, focando no financeiro, né? Aí daqui a pouco migrei para o digital, comecei a trabalhar com isso, até que estou mergulhando e hoje vivendo baseado nisso. E a questão é o seguinte, eu vim, a minha formação, vamos dizer, de ensino aí, fundamental, ensino médio, foi muito fraca, absurdamente fraca. Mirando ali no ensino médio em si, para quem lembra, se é o teu caso lá da escola, em matemática, por exemplo, a gente vê equações do primeiro grau, f de x igual a x mais b, sabe? Ax mais bx, sabe? Mais c e tal, ó, do segundo grau, enfim, a gente vê as funçõezinhas lá, que são representadas por pares ordenados no gráfico lá. Tem lá o eixo y, o eixo x. Beleza? Isso, para que tenha ideia, é um ensino básico de ensino médio. Eu fui ver isso no cursinho depois que eu já tinha terminado o meu ensino. Quando eu fiz o meu primeiro cursinho para vestibular gratuito, ao final do terceirão, eu não tinha visto cerca de 70%, 70, 80% do conteúdo que se passava ali dentro. Enquanto as pessoas estavam revisando as coisas, e no gratuito ainda, estavam revisando ali os conteúdos para poder fazer o vestibular, eu estava aprendendo tudo. Eu tive a maior parte das minhas aulas do ensino médio com professores substitutos. Tinha, sei lá, 5 aulas por dia ali, 5, 6 aulas por dia, vamos botar ali 25, 30 aulas por semana. Eu tinha ali em torno de 15, por aí, sabe? E muitas das vezes, na maior parte delas, com professores substitutos que nem formados eram e que ficavam ali durante um tempinho, daqui a pouco, tchau, obrigado, entendeu? Então, corri muito atrás do saber pelas minhas próprias pernas. Em tudo que eu fiz até hoje, me vejo muito, eu sou autodidata nas coisas. Tanto na música, quanto na engenharia, na faculdade principalmente, né? O professor joga ali, é isso, prova é tanto, é tal dia, tchau, se vira. E no âmbito geral, eu sempre sempre busquei muito além do que o meio que eu estava inserido, sabe? Na música, eu me enfurnava em casa e ficava estudando, a galera me chamava pra tocar, pra sair, pra não sei o que, e eu não, tô focado por causa que eu quero aprender isso, quero desenvolver, tá, E como que eu fui fazendo essas transições ao longo do tempo, de uma carreira para outra, o que que eu acho disso, afinal de contas? Olha, olhando para esse viés de trabalho, pensando em carreira, eu acho que é um ponto muito delicado de se pensar, porque isso daí vai nortear a maior parte da nossa vida, da minha, da tua, sabe? A maior parte da nossa vida, a maior parte do tempo está sendo direcionado para o trabalho, diariamente. E até grosseiramente, essa que é a ideia da gente, sabe? O trabalho, seja externo ou trabalho sobre nós mesmos. É uma reflexão que até uma mulher que eu gosto muito, é a Lucilena Galvão, ela traz, a professora de filosofia,
E a questão é justamente essa, de eu estou dedicando a minha vida, maior parte dela, para fazer alguma coisa que não me traz satisfação nenhuma. Eu sempre pensei nisso a maior parte do tempo, sabe? Claro que qualquer profissão, qualquer trabalho, qualquer momento, sempre vai ter uma dorzinha de cabeça, sempre vai ter um pepino, terão situações que tu não vai querer resolver, que tu não vai querer encarar, que tu vai querer deixar para depois. Terão coisas que são mais pesadas, outras um pouco mais leves de resolver, mais tranquilas, mais turbulentas, enfim, sabe? As nuances da vida. Isso em tudo que é área. Mas eu paro para pensar e sempre administrei assim, de, cara, porra, eu vou ficar um tempão da minha vida me dedicando para um negócio que só me gera insatisfação. Isso caminhando lado a lado com a insatisfação em si, caminhando lado a lado com a frustração. Me faltou a palavra que deu um branco. A frustração, sabe? E diariamente eu posso até estar crescendo no profissional, porque eu acredito piamente que qualquer pessoa, dentro da sua sanidade, vamos dizer assim, se se dedicar para alguma coisa de verdade, na verdade nem precisaria ser de verdade, porque existe dedicação ou não existe. É isso, não tem muita dedicação, não tem pouco, não tem meio termo. Ou eu me dedico ou não me dedico a fazer alguma coisa. Então, se qualquer pessoa se dedicar para alguma coisa que realmente se propõe, vai ter êxito. O mundo é um mercado gigantesco, sabe? É um mercado gigantesco. Existem a todos os momentos pessoas vendendo produtos ou serviços, todo momento, sabe? Então, existe uma janela hoje, ainda mais com a internet, para que a gente consiga fazer o que a gente bem entender, basicamente, e ser remunerado por isso. Ser muito bem remunerado por isso. Com a internet, com os negócios digitais em si, que eu fiz essa transição, daqui a pouco já vou te explicar por que brilharam meus olhos grosseiramente, sabe? E por que eu resolvi parar aqui. Possibilitou que tu oferte o que tu bem entenda, seja um produto de uma outra pessoa, seja o teu, para qualquer pessoa do planeta, sem sequer tu abrir a porta do teu quarto, sabe? Que nem eu tô falando contigo aqui, ó, através de uma câmera, conversando, e eu não sei de onde tu vai estar assistindo isso, se é do Pará, se é do Amazonas, se é do Rio Grande do Sul, se é fora do Brasil, sabe? Entendeu? A rede possibilitou tudo isso. A rede aí, internet, enfim, sabe? E muitas profissões que a gente olhava, tipo, ficava meio de cara torta e tal, pô, sei lá, o cara vai fazer artes, o cara vai fazer teatro, o cara vai fazer música, o cara vai não sei o quê, já ficava aí, meu Deus, esse daí daqui a pouco tá vendendo miçanga na rua, sabe? E muitas dessas coisas mudaram. Eu já trabalhei com gente que vende curso de viola caipira e o cara sozinho já faturou mais de milhões, sabe? Mais de 3 4 milhões aí. Tem gente que faz de tudo que se imagina, vende de tudo pela internet, sabe? E consegue alcançar potenciais aí de faturamento, de lucro, de qualidade de vida muito superiores ao que o mercado convencional, vamos dizer assim, proporciona, sabe? Então, eu sempre pensei justamente nessa ideia de, cara, eu vou ficar me dedicando para fazer uma coisa que eu não gosto, que eu não vejo satisfação, eu só vou estar me frustrando cada vez mais com o tempo. E eu tenho a possibilidade hoje de, com a internet, eu conseguir abraçar esse movimento de eu me desenvolver em seja de alguma coisa que eu quero e ganhar muito bem com isso, sabe? Conseguir estar crescendo, estar escalando o meu negócio com o passar do tempo, sabe? E não só pensando em dinheiro, por causa que o dinheiro, sinceramente, daqui a pouco a gente bate as botinhas aí e fica, sabe? Grosseiramente, caixão não tem gaveta. Mas a estadia, quem que quer passar esse período por aqui fazendo uma coisa que não vê sentido algum e passando um monte de perrengue financeiro, sabe? De qualquer modo, querendo, gostando ou não, todos estamos sujeitos à questão do capital, da moeda, entende? Então, o que norteia principalmente nessa decisão é a busca da satisfação. Claro, como eu disse, vão ter pepinos ao longo do caminho, em tudo tem turbulência, sabe? Nenhuma situação é só um mar de rosa, sabe? A vida se divide em diversas nuances. Mas que eu esteja fazendo, que eu esteja me propondo a fazer alguma coisa que eu me identifique realmente. E lado a lado com isso, eu consigo despontar o meu real potencial, o meu maior potencial, sabe? Em relação a uma coisa que eu estou fazendo. Porque dificilmente alguém vai ser muito bom em alguma coisa se não se encontrar naquilo que faz. Dificilmente.
sabe? Porque vão ser torturantes. Cada minuto, cada período de tempo passado ali executando, fazendo aquela atividade, entende? E para que a gente tenha excelência em qualquer coisa, basicamente, coisas de real valor mesmo, habilidades, x, y e tal, a gente, sabe, extrair real valor daquilo dali, melhor dizendo, a gente só vai conseguir com o passar do tempo, com disciplina, com dedicação. E ninguém permanece muito, ninguém persiste em alguma coisa quando não tem satisfação, quando não há um propósito bem claro atribuído, caminhando um pouquinho colado com a satisfação de se estar fazendo aquilo ali, sabe? Dificilmente, dificilmente. Então quando eu paro para pensar nessa ótica, eu tô não só me frustrando, como eu tô também desperdiçando a minha capacidade de entrega pro meio, sabe? O quanto eu posso contribuir com o ambiente que eu tô vivendo, sabe? E levando esse pensamento um pouco mais adiante, eu também começo a pensar nas aptidões de cada pessoa, sabe? Cada pessoa tem os seus traços, tem a sua identidade. Cada pessoa está grosseiramente mais direcionada para uma determinada atividade, para um determinado fazer ali executar durante a rotina, durante a vida, sabe? Todos nós somos diferentes. Não adianta eu querer falar para ti, vai fazer isso, faça um curso tal, faça isso, faça aquilo. Se tu não se identifica, se tu não tem satisfação, cada pessoa vai se identificar com uma coisa, sabe? E quando eu deixo de lado e só jogo num saquinho pensando no dinheiro ou pensando nas certezas que eu tenho a respeito de alguma coisa, eu tô jogando a minha identidade pro ralo e tô jogando também todo o retorno positivo que eu poderia ter na construção real de uma carreira em torno de alguma coisa, sabe? Porque aí eu não vou conseguir despontar o meu potencial naquilo, não acho legal, e eu vou viver insatisfeito com uma coisa e isso só vai crescendo com o passar do tempo. Olhando pra mim mesmo, fazendo aquelas atividades que eu, nossa senhora, meu Deus, ai, segunda-feira, sabe? Tanto quanto eu olhar para o lado e ver as pessoas que fizeram aquele movimento de fazer uma transição ou de conseguir se identificar naquilo que está fazendo, sem ter feito uma transição, entrou de prima no trabalho, gostou, tal, vou levar isso que eu quero mesmo para minha vida, tal. Não é fácil, com certeza, também chegar às atividades que a gente gostaria de executar ao longo do tempo, sabe? Isso são coisas que a gente vai desenvolvendo, vai testando, vai notando aos poucos, sabe? A gente tem que estar sempre atento, ter essa percepção do que faz bem, do que não faz bem, onde que a gente realmente se encontra, sabe? Quais atividades que realmente fazem, vamos dizer assim, a gente vibrar, entende? E é aí que, mais uma vez, a gente consegue entregar o real potencial, sabe? E eu viso muito essa questão de viver o maior potencial que eu posso, entregar o melhor que eu posso em tudo que eu faço, para as pessoas que estão na minha volta, para mim mesmo. E é até um ponto, né, o que a gente pode basicamente é atribuir esse trabalho mais forte sobre nós mesmos. E se eu estou num trabalho que eu não gosto de fazer, isso daí vai respingar também no meio, nas pessoas, não só em mim, na minha satisfação. Vai contribuir para o entorno, sabe? Que o que a gente é acaba respingando no meio, querendo ou não, entende? Então vai muito além desse viés financeiro. Viés financeiro, beleza. Tem a questão de pagar as contas, de buscar isso, buscar aquilo, todo mundo tem que fazer isso. E também é um movimento que precisa ser pensado, raciocinado, para não ser feito de qualquer jeito. É claro, quando eu entrei na música, eu fiquei vislumbrado. Eu olhava lá e ficava, cara, pô, fulano lá tá trabalhando tanto no estágio, sei lá, tá lá no estágio, trabalhando e tá ganhando 600 conto. Tu tá de sacanagem pro cara ficar lá 4 horas, 6 horas numa obra. Eu fiz engenharia civil, né? Pra ficar numa obra, pra ficar não sei o quê, 600 conto, 700 conto. Aí eu ia lá no final de semana e fazia, às vezes, o dobro disso, com a música. Tocando sexta, sábado, domingo. E aí ficava o resto da semana livre. Só que aí, beleza, depois eu vi a instabilidade de lidar com a música, aí os pontos, vamos dizer assim, negativos a respeito desse cenário, de levar uma carreira, construir algo em torno disso. Eu falei, cara, não é pra mim, eu gosto muito de música. Eu nunca tive o viés, nunca entrei na música pra conseguir viver daquilo de fato. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, sabe? Naturalmente. Eu comecei a tocar, conhecer pessoas. Quando eu vi, eu tava ganhando dinheiro.
E quando foi ver, conforme eu fui me aprofundando e me dedicando para aquilo, eu fui ganhando mais e mais e mais dinheiro, porque eu comecei a me destacar muito. Enquanto a galera tava só na bebedeira de final de semana, de sair, de tocar, encarar com brincadeira, eu tava enxergando aquilo como negócio. Tava me organizando, tava construindo uma agenda, tava conhecendo gente, sabe? Tava fazendo os networkings da vida sem nem pensar nesse nome, sem nem pensar em networkings, em nada disso. Simplesmente fazendo o melhor que eu podia fazer, sabe? Entregando o melhor trabalho possível, prestando serviço, sabe? E aquilo foi fazendo com que os caminhos fossem se abrindo com o passar do tempo. E aí, levando a faculdade em paralelo, daqui a pouco chegou um momento que eu comecei a estagiar, aí 1 ano estagiando, 2 anos estagiando, levando a música também em paralelo. Cara, vou ter que decidir pra onde é que eu vou, sabe? O que que eu vou fazer, tal, enfim. E aí, claro que é uma pressão constante. E são cenários e cenários, eu entendo completamente. Uma coisa é se pensar numa transição de carreira quando tem que nem a minha idade, em torno de 20 e tantos anos, hoje eu tô com 28 anos, e eu fiz essa transição assim direta de largar a engenharia e dizer, cara, eu não quero isso. Quando eu estava no final, mas ao longo da faculdade eu já vim percebendo isso. E quando eu estava no finalzinho que eu disse, cara, eu não quero isso, não vou fazer isso. No final da faculdade, aí pula, ou eu posso me dedicar agora nesse momento, acabou a faculdade, formatura, eu posso me dedicar e correr atrás no mercado para conseguir me aprimorar, me desenvolver e tentar minimamente ali competir a respeito de alguma vaga, de um posicionamento legal, para construir alguma coisa em cima disso, seja no meu próprio negócio ou seja para uma outra pessoa, sabe? Ou eu posso buscar alguma outra área para me desenvolver. Eu já estava estudando digital, já fazia cerca de uns aí, quase 2 anos. Já tinha feito um trabalho aqui, outro trabalho ali, já estava vendo, entendendo como que a coisa funcionava, já enxergava claramente esse, vamos dizer assim, esse potencial. Até porque pensando em marketing digital, em si o teu trabalho grosseiramente é contribuir para que um outro negócio faça dinheiro. Eu tive muito preconceito durante muito tempo com marketing, eu ficava olhando e ficava pensando, cara, isso aqui não faz sentido, coisa chata, isso, aquilo. E depois, com o passar do tempo, eu acabei caindo aqui, justamente no marketing, cá estou, entende? Então a vida ela deu uma volta gigantesca. E claro, eu sempre tive a clareza e prestando atenção, vislumbrando isso, sabe? Eu, particularmente, não queria me enxergar fazer um trabalho que eu não gosto, correndo numa obra, ou correndo no escritório, por mais que eu tenha passado bons períodos da minha vida trabalhando com projeto, trabalhando em obra, gestão de qualidade, coisas desse tipo, não queria passar, ficar socado no escritório fazendo XYZ sem uma perspectiva muito forte, sabe? Diferente de vir para o digital e aprender uma profissão, que é o que eu faço hoje, de gerir outros negócios digitais, saber como outras empresas conseguem se posicionar aqui dentro, sabe, vislumbrando já o médio e longo prazo. E é o que muitas pessoas falam, existe um mercado mais promissor, tão promissor quanto ajudar qualquer outro tipo de negócio a fazer mais dinheiro, a vender, sabe? Então eu falei, cara, isso aqui que é pra mim. E é diferente, eu posso trabalhar de qualquer lugar, grosseiramente, claro, muito trabalho presencial, mas muito trabalho é online, é remoto, para as profissões do digital. E não necessariamente, se tu vai vir para o digital, tu precisa fazer uma profissão que a gente chama de profissão de bastidor, ser um copywriter, ser um designer, ser um gestor de tráfego, ser alguma coisa disso. Não. Tu pode simplesmente trazer o teu trabalho para dentro do digital. Tu pode mudar o teu modelo de negócio, sabe? Ao invés de ficar focando só no offline, tu pode trazer para online. Que nem quando eu falei de IBGE lá no início do vídeo, cerca de mais de 60% das pessoas não querem mudar de carreira. Quase 50% querem mudar de carreira totalmente, mudar de área. Mas mais de 60% querem mudar justamente o modelo com que se trabalha. Vamos dizer assim, grosseiramente, o modelo de negócio, sabe? Ali com que está se trabalhando. Estou trabalhando para mim, quero trabalhar para os outros, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de empresa, sabe? Continuar na mesma área. E isso tu pode fazer aí uma modificação no modelo de negócio em si. Se tu é dono do teu próprio negócio, se tu trabalha para os outros, enfim, sabe? Pode buscar meios de trabalhar junto com no digital. Tu pode trabalhar e buscar maneiras de trazer a tua profissão aqui para dentro, sem estar mudando necessariamente de área, sabe? O modelo de negócio, se abrir isso daí. Então eu comecei a enxergar essas possibilidades e falei, cara, eu vou fazer isso. E aí fui me planejando, fui, lógico, levando um monte de bicuda e conversa com mãe, conversa com amigo, conversa com ciclano, sabe? Porque não é simples, é uma turbulência, por mais que eu já tivesse um conhecimento na área, já tivesse mergulhando já faz um tempo, agora eu fico que nem um ciborgue aqui que fica um feixezinho de luz bem reto no meu óculos. Mas, sabe, por mais que
se tenha clareza, se tenha um plano bem elaborado para tudo na vida. Creio eu que dá um friozinho na barriga, que é difícil de fazer alguns movimentos desse. A gente quer muitas vezes lidar com a certeza, com a segurança, com a garantia inata do ser humano, isso, sabe? Mas é claro que tudo na vida tem consequência. Se mexer e não se mexer, sabe? E tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é justamente aquela ideia do eu posso não saber, não ter clareza totalmente do que eu quero pra mim, mas eu tenho a percepção completa do que eu não quero. E eu sabia que ficar naquele espaço ali fazendo X, Y, Z não ia me fazer feliz. E não só não ia me fazer feliz, como também não ia fazer com que eu conseguisse alcançar os resultados que eu gostaria. O que eu vislumbro pra mim, sabe? Com um potencial aí, como um objetivo profissional, vamos dizer assim, sabe? Então, eu resolvi mudar. Fiz os planos possíveis, comecei a martelar o que, que eu poderia fazer, como que eu poderia me posicionar, o que, que eu tinha que estudar, o que, que eu tinha que fazer. Beleza, tive que me agarrar um pouco mais em música, sabe? Para conseguir. Beleza, eu não queria mais trabalhar com a música, já tinha diminuído bastante, só que eu vou precisar voltar. Tive que dar mais um gás, ficar um pouco mais abraçado com a música para conseguir tirar um dinheiro ali para que eu pagasse conta, para que eu juntasse um pouquinho de dinheiro, para que eu fizesse conseguisse tocar os próprios negócios, enfim, tocar a vida por si só no aspecto financeiro, sabe? Tive que me segurar em algum lugar. E com certeza, né? Mergulhar através de conhecimento, 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 cada vez mais, para que eu conseguisse realmente me estabilizar em alguma coisa, agregar mais valor ao meu viés profissional nessa nova carreira, vamos dizer assim, que eu estava mergulhando. Então, é basicamente isso, sabe? Olhando basicamente isso, 20 minutos de papo. Mas é uma perspectiva que eu acho que vale muito a pena se levar em conta, sabe? O período que a gente está aqui dentro, tá vivendo nesse espaço, essa nossa experiência, já é, vamos dizer assim, relativamente curta, curtíssima. Piscam aí os olhos, estala seus dedos, já passou um ano, passou 5, passou 10, sabe? A gente tá com 10 anos, quando vai ver 15, é 20, é 30, e nesse período que já é curto, que passa tão rápido, o que que tu vai ficar se dedicando, no que tu vai se dedicar, para onde tu vai direcionar a energia na maior parte da tua vida, sabe? Pensando e relembrando essa ideia do trabalho ocupar um grande espaço, representar uma grande parcela. E não só sobre o que tu pode colher, mas principalmente sobre o que tu pode agregar em relação aos outros, em relação ao ambiente. Pensando no teu potencial, na tua identidade, sabe? Lembrando das aptidões grosseiramente de cada um. Eu acredito piamente que qualquer pessoa pode se desenvolver onde bem entender, mas é inegável a gente olhar para os traços, para a identidade de qualquer pessoa e a gente não vê uma inclinação, ter uma tendência para uma coisa ou outra, onde a pessoa realmente conseguiria despontar real performance potencial, sabe, diante de alguma atividade que se propõe. E ao longo desse caminho, com certeza é preciso coragem, estabelecer planos, ter clareza do que precisa ser feito e começar a fazer essa migração gradativa. E, sem dúvidas, o cenário impacta muito. Uma coisa é uma pessoa de 20 e poucos anos, outra coisa é uma pessoa de 30, de 40, de 50, de 60. Mas, enfim, enquanto a gente está vivendo, eu acho que vale a pena a luta e tá correndo atrás do que a gente vai realmente conseguir colher bons frutos. Que vai ao encontro real do que a gente almeja e idealiza para nossa vida, né? Entendeu? Tanto quanto a colheita, a plantação em si, do que eu estou cultivando no ambiente, que é tão importante quanto olhar só a mim, sabe? Quanto que eu posso agregar como um todo, para minha vida e por entorno. Beleza? É basicamente isso. Se está pensando, se está considerando esse cenário na tua vida, espero que tenha dado uma clareada, tá bom? E é isso. Acho que o tempo é muito curto para a gente se acomodar nas situações em que a gente vê que não vale a pena e não tem satisfação nenhuma em ficar, tá bom? É isso. Espero que tenha ajudado. Se gostou desse vídeo, foi um pouquinho diferente, não só falando de negócios digitais especificamente disso, daquilo, e sim tocando um pouco mais diretamente a respeito de uma área, de um ponto aí que eu vejo que é importantíssimo na nossa vida, que é justamente essa transição entre as áreas, vamos dizer assim, de justamente estar migrando de uma carreira para outra, no viés profissional, tá bom? Espero que tenha curtido, que tenha clareado algumas ideias por aí. Se gostou, comenta aqui embaixo. E também pode trazer algum outro tipo de conteúdo, sugestão aí, que vai ser super bem-vindo. E se curtiu, indica aí pra pai, pra amigo, pra periquito, pra quem você acha que vai ser útil também. Se inscreve no canal, curte, compartilha, é isso aí, tá bom? Valeu e fica aí por dentro de mais melhores vídeos, cada vez mais. Tchau, tchau.